Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Podeis tomar um assento em nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos irmãos, como o nosso querido e amado Júnior já falou, o nosso pastor, ele não pôde estar presente aqui esta noite, por conta que está havendo um evento lá na sede, tá certo? Um estudo sobre apologia bíblica, sobre seitas e heresias, tá bom? Um estudo muito bom, desde segunda-feira, segunda, terça e no sábado, tá certo? Sábado também de manhã às 9 horas vai estar tendo esse estudo, e é uma das maiores autoridades do nosso país que está dando esse estudo. Por isso nosso pastor, ele quis comparecer lá na sede, ele juntamente com os obreiros, tá certo? Eu creio que vão ser muito bem enriquecidos pela palavra de Deus, e foi nos delegado, né, essa missão de estar aqui adorando ao nome do Senhor, pregando a palavra de Deus. E eu creio que o mesmo Deus que ele está lá na sede é o mesmo Deus que está aqui conosco esta noite, é o mesmo Deus que toma as nossas vidas, tá bom? Passar os avisos antes dos irmãos passarem recolhendo a oferta, é que amanhã, né, quarta-feira, haverá a oração das mulheres, tá bom? A oração das mulheres vai ser à noite, é isso? 7 horas da noite, a oração das mulheres. Quinta-feira, nosso pastor não pôde estar aqui hoje, mas quinta-feira ele pediu para avisar que ele já tem uma mensagem da parte de Deus para o coração da igreja, tá certo? Por favor, não falte na quinta-feira, está lá aprendendo mais com o Senhor, aprendendo mais da palavra, para poder transmitir para a igreja. Então quinta-feira, por favor, não falte, convide alguém ao nosso culto de ensino, onde a gente é enriquecido pelo poder da palavra, tá bom? No sábado terá o evangelismo, às 4 horas da tarde, os irmãos procurem aí o departamento do discipulado, com o nosso irmão Wesley, 4 horas da tarde saindo daqui. Domingo pela noite vai estar havendo o nosso culto. Domingo pela manhã vai estar havendo também, tá certo? 7 horas da manhã a consagração no domingo, e 6 horas da noite, no domingo, é o horário do nosso culto, tá bom? Então venha, está sendo muito bom. Também o pastor pediu para avisar que o departamento das mulheres está vendendo ali a camisa, né? A camisa do departamento Sociedade das Mulheres, e é uma camisa muito bonita, que estão fazendo em prol do evento, do culto geral das mulheres, que vai acontecer agora no início do próximo mês, tá bom? É início do mês, dia 26 desse mês ainda, vai estar acontecendo o culto geral das mulheres. Então os irmãos puderem ajudar, tá certo? Tem ali para as mulheres, tem também para os varões, para os homens, disponibilizado na cor azul. Então dá um nome aí para as irmãs que estão responsáveis, que elas vão estar adquirindo aí a blusa para vocês, tá bom? Vamos estar orando pelas ofertas. Estende a mão para cá, vamos estar apresentando. Santo e eterno Deus, em nome do teu Filho Jesus, nesse momento, Senhor, nós iremos dizimar e ofertar, para que haja, meu Deus, mantimento na tua casa. Nós já queremos, ó Senhor, te suplicar, tomas as nossas ofertas, que o Senhor possa receber, Senhor, aquilo que de bom grado, de bom coração, nós devolvemos, nós entregamos ao Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar, Senhor, a vida dos teus filhos, que estão colaborando, que estão, meu Deus, doando, cooperando, para que haja mantimento na tua casa. Abençoa, meu Deus, também aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando por problemas financeiros. Senhor, tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Abre, meu Deus, portas, faz o impossível, meu Deus, na vida da tua igreja, que nós possamos, ó Pai, com bom grado, ajudar, Senhor, tanto os que estão precisando, quanto a tua obra, meu Deus. Faz assim, não deixa faltar, supre as nossas necessidades no nome de Jesus. A igreja diz amém? Glória a Deus. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. A tua voz
mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro somente em Ti, Senhor. No Teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da Tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Tu és adorado, Senhor. Todos em uma só voz, louve ao Senhor com alegria. Não há ferrolhos, que se fechem diante da Tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Tua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Glorifica ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que puderem se pôr de pé, nós vamos estar agora meditando na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho, a qual descreve São Lucas, capítulo de número 23. Lucas, capítulo é o de número 23. Nós vamos estar lendo o versículo de número 33 e o 34. Já quero externar a minha gratidão a Deus, ao nosso pastor pela confiança. A gente sabe que levar a palavra do Senhor não é fácil. Nós estamos aqui para falar das coisas de Deus, do Senhor,
mas eu louvo ao Senhor porque Ele tem se feito presente sobre as nossas vidas, Ele tem nos conduzido, e eu creio que o Senhor Ele tem algo a falar aos nossos corações esta noite. Lucas 23, 33, 34, quem encontrou pode dizer amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. Amém? Vamos estar fazendo um breve momento de oração. Santo e eterno Deus, nós estamos, ó Pai, diante da Tua palavra. Ó Senhor, nós já louvamos o Teu nome santo, nós já falamos contigo, estamos falando novamente. E agora, meu Deus, a Tua palavra irá ser ministrada. Nós queremos te suplicar, Senhor, esta noite, fala aos nossos corações, que a Tua revelação, Senhor, a Tua palavra que é poderosa e eficaz, possa adentrar os nossos corações, possa fazer, meu Deus, aquilo que te apraz. Senhor, eu te peço que eu possa diminuir esta noite, que o Senhor possa crescer, que o Senhor possa falar, meu Deus, a este povo, ao meu coração, aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir. Vem ser conosco, ao Senhor, é o que nós te suplicamos no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Podeis tomar um assento. Meus queridos e amados irmãos, já há um tempo, Deus tem colocado essa palavra no meu coração, e antes mesmo de eu saber que eu iria ministrá-la hoje aqui, o Senhor já tinha colocado, e eu creio que esta palavra, Deus Ele tem de encontro ao coração de alguém. Não conheço as necessidades, né, que cada um aqui está enfrentando ou está passando, mas Deus Ele conhece. Ele conhece as nossas necessidades, a nossa aflição, o que está no mais íntimo do nosso coração. E a mensagem que Deus me deu é a respeito das últimas palavras de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós, como bons cristãos, nós conhecemos o ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Salvador, o próprio Deus. A Bíblia vai dizer que Ele é o unigênito do Pai. A Bíblia vai nos dizer que Ele se esvaziou da forma de Deus, se fez homem e veio aqui para a terra, no propósito de nos ensinar qual era a vontade de Deus, no propósito de nos ensinar com atitudes o amor do Pai. E durante o seu ministério, a sua caminhada, Jesus Cristo Ele nos ensinou diversas maneiras. Jesus Cristo trouxe diversos ensinamentos através de parábolas, através de verdades do reino de Deus. Jesus Cristo Ele multiplicou pães, Ele curou os enfermos, Ele libertou os endemoniados. E nós atentamos para essas coisas e nos maravilhamos. Mas porém, o propósito, o apogeu, o ápice do ministério de Cristo está ligado à cruz do Calvário. Esse é o momento mais importante da história, a quando o próprio Deus se humilha ali, para que nós, cada um de nós, pudéssemos ter acesso ao trono de Deus. E durante esses momentos, a quais Cristo, Ele agonizava na cruz, Ele trouxe ensinamentos para a sua igreja, para a minha e para a sua vida. E a respeito desses ensinamentos que eu quero trazer esta noite, que eu quero expor, que nós vamos meditar esta noite, através das últimas palavras de Jesus, antes da sua morte. Nós sabemos que Ele ressuscitou, até hoje Ele está vivo, para a glória de Deus Pai. Mas antes dele ressuscitar, Ele teve que passar por um momento de sofrimento. E o texto ao qual nós lemos vai narrar a primeira dessas palavras. Jesus Cristo, quando Ele estava ali pregado na cruz, Ele proferiu 7 palavras.
cada uma dessas palavras traz um ensinamento profundo, traz uma reflexão, traz uma mudança para os nossos corações. E eu quero me apegar à primeira, a qual ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes os vossos pecados, os seus pecados, pois eles não sabem o que estão fazendo. Olha só, irmão, que texto maravilhoso, que coisa maravilhosa. Eu quero que você imagine, contextualize comigo. Jesus, ele estava pregado na cruz. Jesus, ele foi ali acusado por crimes que ele não cometeu. O que foi que Jesus fez quando veio para essa terra? Curou, pregou, ensinou, multiplicou, abençoou, e por fazer essas coisas, ele foi crucificado. Por fazer essas coisas, ele estava agora agonizando, sofrendo na cruz. Mas ele, num lugar de olhar para aquelas pessoas que o tinham condenado, que o tinham feito toda coisa maldosa contra ele, aquilo contrário ao que ele tinha feito, no lugar dele amaldiçoá-los, no lugar de ele destruí-los, porque ele tinha poder para isso, no lugar dele esquecê-los ou dele virar as costas para eles, a Bíblia vai dizer que ele fitou os olhos para aquela multidão, fitou os olhos para aquelas pessoas e disse: olha, Pai, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. Logo nós podemos aprender o quanto Deus nos ama, a ponto de entregar o seu Filho para morrer por nós, a ponto de mesmo nós, sabendo de tudo isso, muitas das vezes desprezando, muitas das vezes virando as costas, muitas das vezes não dando atenção para o sacrifício de Cristo, mas Deus, ele continuar investindo no relacionamento comigo e com você. Todos nós aqui sabemos que Jesus morreu na cruz, mas muitas das vezes, quando nós pecamos, muitas das vezes por pequenas coisas, nós acabamos negando ao Senhor. Por nossos defeitos, por nossas falhas, por nossos erros, por nossas atitudes, nós acabamos negando o Salvador. Mas deixa eu te dizer, mesmo assim, Deus, ele ainda olha para mim e para você com um olhar de perdão, com um olhar de misericórdia, querendo que você volte para Ele, querendo que você se arrepende, querendo que você deixe o seu pecado, porque Deus, ele ama cada um de nós. E isso, irmãos, é uma coisa tremenda, é algo maravilhoso. Quem eram as pessoas que estavam ali à frente a Jesus? Nós vamos ver 3 classes de pessoa. A primeira, que estavam mais próximos, eram os soldados. Os soldados que tinham esbofeteado Jesus. Soldados que tinham dado uma surra, com Azorrag. Tinham dado 40, bem da verdade, menos uma, que era o que o homem poderia suportar, que era o que o ser humano aguentava. Dilaceraram o lado de Jesus, colocaram uma cruz sobre ele, fizeram ele caminhar até o Gólgota, até o alto, até o Monte da Caveira, cuspiram, colocaram uma coroa de espinhos, zombaram dele, fizeram todo esse tipo de coisa. Quando ele estava crucificado, ainda furaram o seu lado. Mas mesmo assim, Jesus olhou para eles, e não olhou com um olhar maldoso, e não olhou com um olhar: vocês não são dignos da salvação, vocês não merecem o perdão, você não merece o amor do meu Pai. Mas muito pelo contrário, a vontade de Jesus era que aqueles homens fossem perdoados e participassem do reino dos céus. Então, se Jesus, ele olhou com esse olhar para aquelas pessoas, quanto mais para mim e para você, porque muitas das vezes nós chegamos na igreja, meus queridos irmãos, o diabo, o inimigo, nos acusando, dizendo que nós não somos dignos de estar na presença de Deus. Quem somos nós para estar na igreja? Quem somos nós para louvar o nome do Senhor? Quem somos nós para pregar a palavra de Deus? Aquele que foi santo, aquele que é poderoso, aquele que é grande, aquele que é digno.
E o diabo nos acusa de diversas maneiras, e o pecado nos aprisiona. Mas Jesus Cristo, mesmo nós fazendo todo esse tipo de coisa, a vontade de Jesus Cristo é derramar o perdão sobre a minha e sobre a tua vida. Logo após, se o inimigo ele está te acusando, Deus ele está dizendo hoje: eu perdoo os teus pecados. Se o inimigo ele está dizendo: você não tem mais jeito, Jesus Cristo ele está dizendo: você tem jeito sim. Se você fez algo contra Deus, algo contra Jesus, mentiu, se esqueceu do Senhor, às vezes nós faltamos um culto e já não sentimos, às vezes, dignos de estar aqui na casa do Senhor, ou fazer algo, ou orar por alguém. Mas, meu querido irmão, o nosso acesso até a Deus, ele foi conquistado por um alto preço. E não é uma coisa ou outra que pode nos impedir, nos barrar. É claro que o pecado nos impede de ter essa comunhão com Deus, mas o perdão é o livre acesso, é o caminho a qual Jesus Cristo ele ganhou, ele conquistou, para que nós tivéssemos esse acesso, para que nós pudéssemos trilhar esse caminho que conduz até a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A segunda classe que nós vemos são os religiosos que estavam ali próximos. Vejam bem, os fariseus, os saduceus, os escribas, era o povo que dizia que servia a Deus, que adorava ao Senhor, que cumpria os ritos, que cumpriam os costumes, que faziam ali, que estavam dentro da lei, que estavam aguardando o Messias. Mas quando o Messias veio, o que foi que eles fizeram? Eles viraram o rosto para o Messias. Eles criticavam Jesus pelo que ele fazia. Eles disseram até que Jesus, o espírito que estava em Jesus, era o espírito do diabo, de Beelzebub. Então, mesmo eles tendo essa visão, mesmo eles tendo conspirado para crucificar Jesus, o que foi que Jesus fez quando ele estava morrendo, quando ele estava agonizando ali na cruz do Calvário? Ele diz: Pai, perdoa os seus pecados, porque eles não sabem o que fazem. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos leva, meus queridos irmãos, a refletir sobre a nossa espiritualidade. Por que é que nós, muitas das vezes, não conseguimos perdoar o irmão que está do nosso lado? Será que o irmão que está do teu lado, ele fez algo pior do que os fariseus e os saduceus fizeram com Jesus? Será que o que nós temos muitas das vezes raiva, ou ficamos magoados com o pastor, com o obreiro, ou com fulano de tal e etc, e relutamos para pedir perdão, para fazer as pazes, para nos reconciliar com essas pessoas? Será que é pior do que o que Jesus passou, irmão? O que nós passamos dia após dia não se compara com o que Jesus Cristo passou na cruz do Calvário. E a Bíblia vai dizer que nós devemos imitar ao Senhor Jesus, que nós devemos ser imitadores dele, que nós devemos imitá-lo, para que nós possamos alcançar a misericórdia que ele alcançou, para que nós possamos receber o galardão da maneira que ele recebeu. A Bíblia vai dizer como filhos, a Bíblia vai dizer como irmãos de Jesus Cristo. Então Deus, através dessa mensagem, ele está dizendo para você: perdoa aquele que te fez o mal, perdoa aquele que te fez sofrer, perdoa aquele que te magoou, perdoa aquele que falou mal de você, da sua vida, do seu filho, do seu casamento, aquele que te feriu, e você estava ali contando para Deus. E muitas das vezes a nossa oração, quando nós estamos falando com Deus, é assim: Jesus, pega ele, Jesus, pega ela, Jesus, ele fez isso comigo, mas tu está vendo, Senhor, pega ele, pega ela, não é? Mas a vontade de Deus, irmão, a vontade do Senhor, é que nós possamos enxergar, que nós possamos ver o Evangelho com claridade. Ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes os seus pecados, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, não sabem o que fazem.
Você acha que quando os fariseus, eles entregaram Jesus, eles sabiam o que ele estava fazendo, sim ou não? Eles sabiam que eles estavam ali injustamente professando contra um homem que não tinha pecado. Eles sabiam das suas atitudes. Os soldados, eles sabiam que o que eles estavam fazendo era algo desumano, mas mesmo assim, eles fizeram. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus disse, eles não sabem o que fazem, por quê? Porque eles não tinham um olhar espiritual. O olhar espiritual, meus queridos irmãos, só é dado para nós quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós aceitamos Cristo Jesus por completo. O apóstolo Paulo vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre ele. Então muitas das vezes as pessoas nos ferem que estão lá fora, porque não têm o entendimento, porque não têm a compreensão de quem é Deus, de quem é Jesus. E muitas das vezes até mesmo dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Mas essas são ferramentas a qual o inimigo ele tenta implantar para nos dividir, para nos tirar o foco, para nos afastar da presença de Deus. Mas se o inimigo, irmão, ele investe pesado contra a minha e contra a tua vida, mais pesado que investiu foi Jesus, porque ele não ficou somente nas palavras de eu perdoo, eu faço, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ele fez. Ele não disse nada para mim e para você que ele não tenha feito. Antes de ele mandar, perdoe os pecados uns dos outros, ore pelos seus inimigos. Se alguém te bater de um lado, vire o outro. Antes dele falar isso para mim e para você, ele fez. Não ficou somente em palavras, mas ele demonstrou em atitudes que ele amava a mim e a você. E o terceiro grupo de pessoas era a multidão. A multidão, aquela que outrora Jesus estava alimentando, que durante as multiplicações Jesus saciou a sua fome. Multidão, aquelas que gritaram: crucifica, solta Barrabás e crucifica Jesus. No meio daquela multidão, irmãos, eu creio que há pessoas que tiveram sido curadas, há pessoas que viram a restauração na vida das pessoas, que viram o endemoniado gadareno, que viram Maria Madalena ali sendo expelida de 7 demônios, que viram Jesus multiplicando e fazendo milagres e maravilhas. Mas mesmo assim, a multidão gritava: crucifica, crucifica, crucifica. Vou soltar Jesus, não, solta Barrabás. Para que nós possamos ver como é o estado do ser humano. O ser humano, ele tem dentro de si o pecado original, que vem desde a fundação do mundo, desde lá de Adão e Eva, quando eles pecaram. Desde o pecado de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Pra gente, por que eu estou falando isso? Para que a gente possamos entender o que era que Jesus ele estava verbalizando ali na cruz do Calvário. A multidão estava gritando, como hoje as pessoas gritam. Como é que as pessoas gritam? As pessoas gritam hoje, negando Jesus, quando as pessoas, elas tornam mal a si mesmo. Quando as pessoas destroem a sua vida no álcool, destrói a sua vida na droga, destrói a sua vida na prostituição. Por mais que a boca esteja falando: eu amo Jesus, eu sirvo a Jesus, eu gosto de Jesus, eu gosto da igreja. Mas quando se é praticado esse tipo de coisa, meus queridos irmãos, nós fazemos mal a si mesmo. E nós negamos o sacrifício que Jesus ele fez na cruz do Calvário. Para que nós possamos entender a graça. Primeiro, é necessário nós entendermos o pecado. É necessário primeiro nós entendermos que o pecado, ele nos aprisiona.
ele nos separa de Deus, ele nos torna distante. Para você ver como isso é tão importante, que nos últimos momentos de vida, nas últimas 6 horas de vida, Jesus ele estava pedindo perdão por mim e por você. Jesus estava pedindo perdão pelaquela multidão. Se não fosse algo importante, ele não teria feito aquilo. Você sabe o esforço que é para você falar, estando crucificado? Ele estava com as 2 mãos cravadas na cruz, os pés estavam cravados na cruz. A morte pela crucificação vem por asfixia. Não se pode respirar, irmão, não se pode falar. Mas ele fez um esforço tremendo, ele fez um esforço grande para dizer: Pai, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. Foi necessário um alto e sublime preço para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Os especialistas vão dizer que a última hora, as últimas palavras da vida de um homem reflete quem ele era, reflete a sua missão, reflete seu propósito. E as últimas palavras de Jesus Cristo foi uma oração. Ele orou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então nós vemos a importância de nós estarmos falando com Deus, de nós estarmos constantemente em oração, de nós estarmos buscando a presença do Todo-Poderoso. Porque Jesus, ele nos ensina isso nos seus últimos momentos de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos que Jesus, ele faz essa oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Leia aí comigo de novo, lá no capítulo de número 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tiraram sorte. Então essas palavras ele proferiu nos últimos momentos da sua vida. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, capítulo de número 21. João, capítulo de número 21. A voz já está falhando, irmão. Vai pedindo misericórdia aí a Deus. Aleluia. Eu vou trazer a mensagem a qual ele propôs ao meu coração. João 21 vai nos demonstrar o exemplo desse amor. Versículo de número 1 diz assim, ó: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tibéris. Foi assim: estava junto Simão Pedro, Tomé chamado Dínio, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 discípulos. Eles disseram: Vou pescar. Disse Pedro, e disseram: Nós vamos com vocês. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam: Não. Aqui a Bíblia já está nos falando quando Jesus, ele ressuscitou. Não sei se vocês se lembram, mas no ato da crucificação de Jesus, quando ele estava sendo julgado, todos os discípulos o abandonaram. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Todos os discípulos o abandonaram. E Jesus enfrentou aquele momento, aquele período, sozinho. Os discípulos, a qual disseram que estavam com ele, para o que der e vier, o deixaram. No momento da crucificação, que Jesus verbalizou essas palavras,
ele estava sozinho na cruz do Calvário. O que alguns dizem que estava ali apenas Maria, sua mãe, e João. Mas depois da morte de Jesus, os discípulos disseram: olha, vou pescar. O que é que ele está dizendo com vou pescar? Eu não creio mais no meu ministério. Eu abandono esse negócio de servir Jesus. Eu vou deixar esse negócio de ser discípulo. E vou voltar para o que eu fazia antes. Que era o que os discípulos faziam antes de conhecer Jesus. Eles pescavam. Louvado seja Deus. Aleluia. Eles pescavam, irmãos. E nesse ato de dizer, vou pescar, eles, louvado seja Deus, estavam negando ali o seu discipulado. Mas Jesus, quando ressuscitou, ele olha ali para os seus discípulos e ele não julga por eles terem o abandonado. A Bíblia vai dizer que Pedro negou 3 vezes, mas nem por isso Jesus o abandonou, nem por isso Jesus o excluiu do ministério, nem por isso Jesus o excluiu de ser discípulo. Muito pelo contrário, nos versículos posteriores, ele vai dizer: Pedro, tu me amas? Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E quando Jesus vê ali os discípulos pescando, Jesus vai dizer assim: ó, filhos, tem peixe aí? No que ele diz filhos, nós vemos, irmãos, uma tonelada da graça de Deus sendo derramada sobre a humanidade e sobre os discípulos. Porque mesmo os discípulos tendo abandonado no momento que ele mais precisava, mas Jesus, quando ressuscitou, Jesus olhou para ele e disse: filhos, vocês têm peixe aí? Era porque Jesus estava dizendo: vocês podem ter me abandonado no momento que eu mais precisava, mas eu não abandono vocês. Mas vocês continuam sendo os meus filhos. Mas o meu sacrifício na cruz do Calvário continua valendo para vocês. E da mesma maneira, Deus fala, irmão, para as nossas vidas esta noite. Por muitas das vezes, por pecar, por muitas das vezes por errar, por muitas das vezes de não conseguir ter aquele comprometimento que nós queríamos ter com a obra de Deus, de realizar aquilo que nós queríamos realizar para a obra de Deus. O inimigo fala que nós não somos mais aptos para estar na casa do Senhor. O inimigo fala que nós não somos mais aptos para orar, para estar na frente do departamento, para estar na frente de uma obra, para trabalhar para Deus. Mas o Senhor manda dizer essa noite que você pode ter pecado, você pode ter errado, você pode ter se afastado dos caminhos dele, mas você continua sendo filho, porque ele morreu na cruz do Calvário para lhe dar a salvação. Basta apenas você tomar posse dessa palavra, você se arrepender dos seus pecados, você olhar para Jesus e aceitar, aleluia, essa salvação que foi ganhada com um alto preço, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro vai dizer que a salvação não foi ganhada, não foi comprada mediante preço de ouro ou de prata, de coisas corruptíveis, mas de coisas incorruptíveis. A graça de Deus, ela é manifestada sobre a nossa vida. A graça de Deus é o favor imerecido. Nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos o perdão de Deus, nós não merecíamos o reino do céu, o galardão, aquilo que Deus planejou, arquitetou para cada um de nós. Mas a Bíblia vai dizer que a salvação ela vem do Senhor. A diferença não está pelo que eu e você faz, mas está em Deus, que vendo a nossa falha, Ele disse: eu quero perdoá-los, eu quero salvá-los, eu quero transformar a vida deles, eu quero dar a salvação para eles, eu quero conduzi-los ao reino do céu, eu quero transformar a vida deles, eu quero fazer tudo novo acontecer na vida deles. Para isso, irmão, hoje só é necessário a gente crer, só é necessário acreditar em Jesus.
e pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelos nossos erros, pedir perdão pelas nossas falhas. E o Senhor, que é todo poderoso, Ele perdoa, porque Ele olha para nós com um olhar de misericórdia. O propósito de Deus não é te destruir, não é te afastar dEle, não é afastar o irmão, não é afastar lá fora, não é afastar o drogado, não é afastar o mendigo, não é afastar o homossexual, mas o propósito de Deus é trazer a salvação para todas essas pessoas. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque a verdade, ela liberta, louvado seja Deus. Põe de pé, vamos estar fazendo uma oração para estar encerrando esse momento, aleluia. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, vou estar fazendo uma breve oração, louvado seja o nome do Senhor. E que nesse momento, você pudesse falar para Deus os seus anseios, as suas dificuldades, as suas necessidades, porque o Evangelho ele nos ensina a ser melhor cada dia, mas muitas das vezes nós não conseguimos ser melhor. Nós queremos ver a nossa família restaurada, quem está próximo de nós restaurado, mas Deus muitas das vezes Ele precisa primeiro transformar as nossas vidas, para transformar a nossa família, para transformar a nossa casa. Então aquilo que você não consegue fazer, aquilo que você não está conseguindo, peça ajuda a Deus nesse momento, pede ajuda a Ele. Se você pecou contra o irmão, ou brigou com a esposa, ou brigou com o pai, ou com o parente, Deus Ele te trouxe essa noite, para derramar o perdão, a graça dEle, sobre as nossas vidas, para dizer, se Ele perdoou aqueles que o acusavam e o que feriram, por que é que você não pode perdoar aquela pessoa que fez mal para ti, aquela pessoa que te julgou, aquela pessoa que te acusou, aquela pessoa que falou mal sobre a tua vida? Então fecha os teus olhos, ora a Deus, apresenta essa pessoa, e eu creio que Deus, Ele irá fazer um mover esta noite. Eu creio que pessoas, que filhos, que há tempos que não falavam com os pais, irão falar. Eu creio que maridos que há tempo estão magoados com a esposa, esposa que há tempo que estão magoados com maridos, essa noite o Senhor irá trazer perdão para o teu coração. Eu creio que há pessoas, louvado seja Deus, Espírito Santo revela, que foram molestadas, até mesmo na sua infância, que não conseguiram liberar perdão, mas o Espírito Santo manda dizer, que essa mágoa só está corroendo o teu coração, que só está prejudicando a ti mesmo, e o Senhor manda te dizer essa noite, libera perdão, libera perdão, porque você é uma nova criatura, porque foi um alto preço na cruz do Calvário, para que você pudesse obter a salvação. Perdoa, porque muitas das vezes aquele que te magoa, aquele que te machuca, ele não sabe o que está fazendo, ele não tem um olhar espiritual. Agora Deus, Ele já te deu um olhar espiritual, para que você possa perceber, que aquela pessoa é que necessita, que aquela pessoa é que está precisando, por mais que ela fale de ti, por mais que ela fale da tua família, mas é ela que está precisando de um toque de Deus, de uma intervenção de Deus, e o Senhor vai salvar, e o Senhor vai libertar, vai transformar. Senhor, Tu que és todo poderoso, Tu que és santo, Tu que és maravilhoso, Tu que és fiel. Meu Deus, eu fiz isso, ó Pai, assim como o Senhor me mandar, através do Teu Espírito Santo. Eu ministrei, Senhor, a Tua palavra, mas, meu Deus, eu não posso fazer nada. O poder, Senhor, não é meu, o perdão não é meu, a cura não é minha, a libertação não é minha, mas é Tua, Senhor. Provém de Ti, Senhor. O Teu compromisso é com a Tua palavra, e eu sei que a Tua palavra, ela tem poder, Senhor, para ir no mais íntimo dos corações, no mais profundo da alma, naqueles lugares, Senhor, a qual nós muitas das vezes queremos esquecer, queremos, Senhor,
deletar da memória, queremos, Senhor, apagar, mas constantemente o inimigo ele joga na nossa cara, no nosso rosto, os nossos pecados, os nossos erros, que nós somos indignos de estarmos em Tua presença. Mas, Senhor, o Teu Filho Jesus morreu na cruz do Calvário para nos conceder o perdão. Então, meu Deus, ministra o perdão agora ao coração dessas pessoas. Senhor, tira toda mágoa, toda amargura, Senhor, tudo aquilo que tem oprimido, tudo aquilo, Senhor, que tem algemado essas vidas, todos os grilhões, todas as cadeias que impedem, meu Deus, esse relacionamento dar certo, que impede, meu Deus, esse ministério ir para frente. Meu Deus, no nome do Teu Filho Jesus, eu repreendo agora e eu ministro que o Senhor possa ir de encontro aos corações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Conta para ele, irmão, fala para ele. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Jesus morreu por você na cruz do Calvário, meu querido irmão. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele, e ser achado nele, e ser achado nele. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado, o meu amado é o mais belo. E ele morreu de braços abertos por mim e por você. Oh, o meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Aleluia. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Tem alguém que quer pedir perdão? Esse Deus que é maravilhoso, que é poderoso, Ele está aqui, Ele quer te perdoar, Ele quer transformar a tua vida. É necessário, irmão, nós recebermos o perdão de Deus, para que os propósitos dEle possam se cumprir sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há alguém que nessa noite quer aceitar Jesus, quer pedir perdão a Deus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus.
me apego, eu gosto do versículo, está lá em Zacarias, que vai dizer, não é pela força, nem pela violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então o Espírito do Senhor, Ele sabe o que faz, Deus, Ele sabe o que lhe apraz, em nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, nesse momento nós vamos estar fazendo o encerramento do culto. Apesar de ser presbítero, não é pela Madureira, mas eu não tenho ainda, o pastor não me delegou autoridade para estar dando a bênção apostólica. Então quero pedir ao nosso irmão Júnior para ele estar fazendo a oração final, para a gente estar podendo encerrar o culto no nome do Senhor Jesus. Amém? As palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus possa nos abençoar nessa noite. Muito obrigado a todos que vieram, se esforçaram e com certeza vão ser daqui diferentes, com certeza. E busquem viver o que ouviram, assim como eu vou buscar viver o que eu ouvi, praticar o perdão. Pratique o perdão, não vai se arrepender. Oremos. Senhor meu Deus, obrigado meu Pai por mais uma noite, Senhor. Obrigado meu Pai, Senhor, por tudo que tens feito. Senhor, perdoa, Senhor, nossas falhas. Muitas vezes, Pai, pensamos em desistir. Muitas vezes, Senhor, pensamos que não vamos conseguir. Mas, Pai, sem o Senhor, não vamos mesmo. Mas com o Senhor, Pai, conseguiremos. Com o Senhor, meu Pai, avançamos. Então, Senhor, eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Nos leve em paz, Senhor, para os nossos lares. Pai, nos livra, Senhor, da bala perdida do homem mau, Senhor. Do homem sanguinário, meu Pai. Do inimigo, meu Pai, que vinha todo o tempo, Senhor, tentando acabar com nossa vida, com nossas famílias. Mas, Senhor, Tu disseste, meu Pai, em Tua palavra, jamais vai nos abandonar, Senhor, porque procuramos ser justos, Pai. E o Senhor diz, não vai abandonar um justo, Senhor. Pai, somos falhos, mas queremos, Pai, viver contigo, Senhor. Queremos ir para o céu, meu Pai. Que o Senhor possa voltar logo, Senhor, para que possamos estar, meu Pai, todos na Tua presença, Senhor, na Tua glória. Nos abençoa, nos guarda, abençoa toda a família que está aqui, Senhor. Não deixa faltar nada, meu Pai. Que possamos fazer a Tua vontade, Senhor. Saímos daqui forte, Pai, forte, porque fomos fortalecidos por Ti, meu Senhor. Porque em Ti somos mais do que vencedores. E tudo podemos, meu Pai, no Senhor que nos fortalece. Nos leve em paz, Senhor. Nos abençoa e nos guarda. É tudo que Te pedimos, meu Pai, e já Te agradecemos. No nome santo de Jesus, amém. Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus, é Jesus. Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. É Jesus.